Salve, salve galera, mais uma aula e hoje a gente vai fazer um post forrozeiro, não é forró, pô, é sertanejo universitário. Como é que eu falo sertanejeiro? Um post sertanejeiro, um post brejeiro, um post vagabundo. E a referência de hoje é a referência número 11, tá lá na pasta da nossa referência, Maiara e Maraísa, não sei quem é. Não sei quem é, mas esse tipo de post é muito comum por aí se você vai fazer um evento de um DJ, evento seja gospel, enfim, qualquer tipo de evento que tenha alguma atração, geralmente fazem posts, publicações desse tipo, então vai ser muito útil para você. E de repente, até mesmo você, assim como eu que também faço palestras por aí, é possível que você faça um post desse tipo aí para você anunciar as tuas palestras, os teus próprios eventos. Tá legal? Então essa é a nossa referência e eu já tô aqui com o meu Photoshop aberto. Criei um novo arquivo, quadradinho, 1080 por 1080 pixels, 72 ppi, tranquilão. RGB e fundo branco, como a gente está acostumado a fazer, beleza? No material de apoio dessa aula, eu dei, olha só, mamão com açúcar para você. Já dei tudo recortado, tudo bonitinho. Só no ponto de você colocar no teu post e já é. Olha só como eu sou fenomenal. Cara, eu te amo muito. É muito amor envolvido. Olha só o que eu fiz para você. Mentira, eu já peguei da internet, estava sem fundo. Mas aqui estão os arquivos que a gente vai usar. É esse efeito fundo aqui e mais esse tal de João Neto Frederico, que eu também não faço ideia de quem seja. Mas achei boa pinta. Achei legal. Rolou um Photoshop maravilhoso nessa foto aqui. Então, eu escolhi esses camaradas aqui pra gente simular o post de hoje, tá legal? Primeira coisa que eu vou fazer é bem simples, é pegar essa imagem aqui, jogar lá dentro do nosso Photoshop. Eu vou dar uma esticadela aqui, apertando a tecla Alt. Beleza, acho que desse tamanho aqui tá bom. Enter. Pronto, colei aqui na base. Tudo certo. Acho que dá para aumentar um pouquinho mais aqui, ó. Prontinho, Enter. Maravilha. Como eu te falei, a imagem já veio sem fundo, só no ponto de trabalhar. Próximo passo que a gente vai fazer agora é trazer lá o efeito fundo. E a gente vai fazer com esse efeito fundo algo muito semelhante que a gente fez na nossa última aula, tá legal? Chegou aqui, dei Enter. Vou esticar isso aqui para cobrir toda a minha área de trabalho. Maravilha. Aqui tá legal. Dei Enter. E como isso aqui é o fundo, obviamente, ela deve ficar atrás aqui do Chitãozinho Chororó. Beleza, maravilha. Agora eu vou criar uma nova camada e vou nomeá-la efeito cor. A nossa referência aqui, o fundo tá um rosa, roxinho, tá interessante. Acho que eu vou usar essa mesma cor. Então eu venho aqui com a ferramenta pincel, vou aqui na caixinha de cor e vou escolher aqui um roxinho maroto aqui, ó. 640B4E. Vou dar um OK e simplesmente vou dar um chavral aqui, ó. Prontinho. Colorir tudo. E agora eu vou pegar esse efeito de cor, essa camada efeito de cor, e vou trazer aqui para baixo do efeito fundo. Prontinho. Essa camada efeito fundo, eu vou usar o modo de mesclagem luz indireta. Vou diminuir um pouquinho a opacidade, em torno de 70, 71 mais ou menos, e maravilha. Vou voltar aqui na minha refs. Beleza? E vou fazer um negócio super simples. Primeiramente eu vou criar uma camada em cima aqui do Christian Ralph, com a ajuda da ferramenta pincel mesmo, só vou diminuir um pouquinho aqui, ó. E vou
fazer um rabisco aqui na base. Exatamente assim. E vou diminuir um pouquinho a opacidade. Beleza. Aqui na camada dupla, eu vou criar uma máscara nesse botãozinho aqui que você já conhece. E ainda com a ferramenta pincel, eu vou usar um tonzinho de cinza. E vou dar um chavral. Beleza. Voltei na ferramenta mover. E agora aqui em cima do efeito fundo, vou criar uma nova camada. Vou voltar na ferramenta pincel. Vou aumentar a redondela do pincel. E vou escolher aqui um rosinha mais clarinho. Beleza. Só vou dar um clique bem aqui no centro da foto. Dei 2 cliques. E em modo de mesclagem, você pode colocar aqui sobrepor. Qual que ficou melhor, hein? Acho que eu vou escolher a opção superposição de cores aqui. Subexposição, né? E vou diminuir um pouquinho a opacidade. Legal, agora tá faltando o nome da dupla, né? Então eu vou aqui na ferramenta caneta, tecla de atalho T, e vou escrever o nome dos camaradas, né? Que é o que mesmo? Qual é o nome dos caras, mano? João Neto e Frederico. Então eu vou escrever aqui, todas em maiúscula. João Neto e Frederico. Beleza, ferramenta mover. Vou dar uma esticadela aqui. Claro que a gente não está vendo porque a camada do texto está embaixo da dupla, então a gente tem que jogar isso aqui para cima de tudo aqui. Tem que ser a primeira camada. E, obviamente, essa fonte não tem nada a ver com esse post. Então, a gente vai selecionar todo esse texto, novamente com a ferramenta de texto, né? Vou primeiramente aqui trocar a cor. Vou colocar aqui um branco primeiramente. E vou trocar também essa fonte. Deixa eu ver que fonte que eu coloco aqui. Tá aí. Acho que essa fonte aqui dá pro gasto. Vou voltar aqui na nossa referência para a gente dar uma olhada. Maiara e Maraísa. Isso aqui deve ser o logotipo delas. Provavelmente o João e o Frederico também devem ter o logotipo deles, mas como a gente não tem aqui, né? A gente vai usar essa fonte aqui mesmo. Vou só diminuir um pouquinho aqui, só esse I. Beleza? E vou aproximar um pouco mais essas duas linhas, selecionando o texto todo, né? Apertando Alt e vou dar alguns toques na tecla seta para cima do teclado, né? Maravilha, voltei aqui na ferramenta mover. Agora eu vou dar só uma aumentadinha nisso tudo e centralizar um pouquinho melhor isso aqui. E na nossa referência, esse texto está com um amarelão interessante, com um efeitozinho bem bacana que a gente vai tentar reproduzir aqui agora. Então eu vou aqui criar uma camada. Vou colocar essa camada embaixo aqui do texto, João Neto e Frederico. Vou chamar essa camada de efeito cor texto. Dei um Enter. E com o pincel mesmo aqui, ó. Vou selecionar aqui um amarelão. Quase que alaranjado, FFB 005. Vou dar um OK. Vou passar por aqui. Vou mudar um pouquinho o tom de amarelo para um amarelo mais clarinho. Vou dar um outro clique por aqui.
bem de leve, tô vendo? Criei aqui um degradê. E vou testar usar um daqueles pincéis que a gente baixou, que tem alguns efeitinhos legais. Então deixa eu ver esse daqui. Beleza. E agora eu vou selecionar essa minha camada do João Neto aqui e vou trazer de novo aqui para baixo do meu efeito de cor de texto. Vou selecionar a camada de cor de texto novamente. Vou clicar com o botão direito do mouse em cima dela e vou escolher a opção Criar máscara de recorte. Essa opção ela cria uma máscara baseada no objeto que está logo abaixo dele aqui no painel de camadas. É bem simples, bem fácil de fazer. Agora, só para dar um toque interessante nesse trabalho, eu vou criar uma nova camada aqui embaixo do texto com a ferramenta pincel. Vou usar aqui um pincel normal. Vou escolher um amarelão aqui interessante e vou simplesmente dar um chavral aqui. Beleza. Nessa camada aqui, eu vou tirar um pouquinho a opacidade. Colocar aqui nos 60%, 65%. E vou usar aqui o modo de mesclagem luz linear. Você pode usar os vários outros modos de mesclagem. Cada um vai te dar um resultado diferente. Mas eu acho que esse daqui ficou bem interessante. Vou tentar diminuir um pouquinho só a opacidade. Bom, galera, é isso. Eu acho que ficou bem interessante. É claro que aqui você poderia colocar ainda várias outras informações, como data, local e horário, mas acho que o processo ficou bem claro e eu tenho total convicção de que você consegue tocar daí em diante. A dica que eu te dou é dar uma atenção especial ao alinhamento do texto. Então, por exemplo, você for criar aqui um novo texto com alguma outra informação, o ideal seria você manter o mesmo alinhamento desse texto aqui, ou seja, alinhado à esquerda, e também não usar vários tipos de fonte. Então, o ideal é que você use apenas um tipo e, caso seja necessário, você vai mudando o corpo, colocando uma parte do texto em negrito, outra parte o texto regular, normal, mas sem fazer muitas firulas, sem usar muitas fontes diferentes. Se você usar muitas fontes, você pode deixar a leitura do teu texto um pouco confusa. Então evite os exageros e é só continuar praticando que com certeza você vai conseguir criar posts incríveis. Não esquece de salvar o teu arquivo e se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui a tua pergunta, tá legal? A gente se vê na próxima aula. Valeu!